Eu quero começar conversando com vocês, fazendo um paralelo, que eu acho que é interessante a gente pensar como cidadão, como eleitor que vai às urnas aqui no Brasil de 2 em 2 anos. Trump e o presidente Lula não comungam das mesmas ideias. Sabe, não dividem uma taça de vinho, não vão meiar um pão de queijo, um acarajé, não vão sentar à mesa como bons amigos, porque eles não pensam da mesma forma. Mas tem uma regra que vale para os dois. Presidente não é rei. Trump, mesmo com uma vitória avassaladora, é presidente dos Estados Unidos, não rei. O presidente Lula, mesmo tendo derrotado Bolsonaro, que estava no cargo na eleição de 2022, ele conseguiu uma vitória significativa, porque Bolsonaro foi o primeiro presidente no cargo que não conseguiu se reeleger no Brasil. Ainda assim, o presidente Lula é presidente do Brasil, não rei. E por que eu estou dizendo isso? Lá nos Estados Unidos, em menos de 48 horas no poder, o presidente Trump já começa a colher alguns dissabores e enfrentar resistências e oposição. Teve que escutar, engoliu em seco e teve que escutar calado uma bispa corajosa lembrá-lo que as pessoas LGBTQIA+, existem, mesmo que ele diga que existam só gêneros masculino e feminino nos Estados Unidos. Ela clamou por misericórdia pela população LGBT e também pela população de imigrantes, lembrando que nem todos os imigrantes são criminosos, que na verdade a maioria não é, ao contrário do que Donald Trump diz. Donald Trump também já enfrenta resistência da opinião pública. Mesmo vitorioso de forma avassaladora nas urnas, a Reuters fez uma pesquisa que indicou que 58% da população, dos entrevistados, eles discordam da anistia dada aos invasores do Capitólio em 2021. Além disso, Donald Trump já começa a enfrentar resistência em relação a tentar abolir uma cláusula da Constituição, um trecho, um artigo da Constituição americana que determina que quem nasce nos Estados Unidos é americano, mesmo que seja filho de imigrante não documentado. E governadores vão à justiça, organizações de direitos humanos vão à justiça, porque Trump, com uma caneta de presidente, não apaga um artigo da Constituição sem ter que debater isso, inclusive na esfera judicial. E aqui no Brasil, o presidente Lula, para citar um exemplo recente, teve que admitir uma derrota, reconhecer uma falha do governo no episódio do Pix. Ainda que tenha havido uma avalanche de fake news, o governo reconheceu que errou quando voltou atrás, porque a opinião pública se sobrepôs, porque a opinião pública entendeu que não há que se fazer uma fiscalização mais rigorosa em relação ao Pix, que porventura poderia gerar mais taxação em alguns grupos. Então, a opinião pública se impôs. Um presidente da República não é rei, nem nos Estados Unidos, nem aqui, nem em qualquer democracia. E essa é a beleza da democracia. E nós, eu e você, em vez da gente ficar se digladiando assim do que um defendendo um lado com unhas e dentes, nós somos a régua. A gente passa a régua. Sua vida melhorou, aquele governo é aprovado. A sua vida não melhorou, aquele governo não é aprovado. O presidente Lula aqui no Brasil, vamos falar disso hoje, está às voltas aí com o desafio de tentar baixar o preço dos alimentos. Porque ele sabe que se não entregar uma vida melhor para a população, um alimento mais barato na mesa, no prato de todo dia, ele está em dificuldades políticas muito grandes para 2026. Então, essa é a minha reflexão desse começo entre nós de hoje, Renan. Presidente, para nossa alegria, não é rei. Nem lá, nem aqui. Nem em nenhuma democracia. Que bom. Nas democracias que funcionam, de fato, não são. Que bom. E é por isso que a gente precisa defender tanto a democracia.